Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema as responsabilidades do cristão. Nós sabemos que todos os cristãos sinceros desejam ter uma vida cristã que agrade a Deus, não é mesmo? Mas, na verdade, sentem-se perdidos em relação ao que fazer. Mas a fim de desfrutarmos dos nossos direitos e a nossa liberdade na sociedade, precisamos acatar certas responsabilidades. E de maneira semelhante, em nossa vida cristã, temos também responsabilidades que devemos acatar antes de usufruirmos as bênçãos de Deus. Temos, por exemplo, a responsabilidade do culto. Fomos criados para cultuar nosso Pai Celeste. Os incrédulos adoram as coisas materiais, mundanas, mas quando nós nos tornamos cristãos, assumimos a responsabilidade de adorar diariamente o nosso Deus. Arcamos com outra responsabilidade ainda, a santificação. Visto que fomos convertidos pelo Senhor Jesus e purificados pelo seu sangue, devemos viver uma vida santificada. Sem a santificação, não podemos nem pensar em ir ao Senhor e apresentar-lhe a nossa causa. Temos também a responsabilidade de estudar a Bíblia. Ao estudarmos a palavra de Deus, compreendemos melhor o nosso Senhor Jesus Cristo e podemos ficar mais familiarizados com as obras de Deus. E como? Através do estudo da palavra, todos os dias. Temos ainda a responsabilidade de orar. Orar é como respirar. Na condição de cristãos, se pararmos de orar, é como se houvéssemos parado de respirar. E você sabe, é claro, que se parar de respirar, morre. E se pararmos de orar com regularidade, a nossa vida espiritual também morre. E é por isso que devemos orar a Deus todos os dias. Também temos a responsabilidade de testemunhar de Cristo. Testemunhar é algo semelhante ao exercício. Se quisermos ter um corpo sadio, precisamos praticar os exercícios físicos regularmente. E se quisermos ser cristãos sadios, devemos ser ganhadores de almas todos os dias da nossa vida. Alimentamos-nos da palavra de Deus, continuamos a respirar espiritualmente, mediante as nossas orações, e também nos exercitamos dando testemunho de Jesus Cristo aos incrédulos, fazendo o possível para conduzi-los a Cristo. Outra responsabilidade do cristão é o trabalho. Devemos desempenhar o nosso ministério, o nosso trabalho para o Senhor, tanto na área material, mediante o nosso esforço físico, como na área espiritual. Então, a partir do momento em que desempenhamos com fidelidade as nossas responsabilidades, podemos cobrar as promessas do Senhor. É na Bíblia que encontramos grande número de promessas maravilhosas de Deus. E ali estão as suas promessas em abundância. Mas não podemos simplesmente cobrá-las de Deus, sem mais ou menos. Vamos ver a experiência do centurião romano, aquele que pediu ao Senhor Jesus apenas uma palavra. A confissão do centurião e a resposta de Jesus demonstram que Jesus Cristo fala especificamente aos doentes e lhes ministra cura. Temos as promessas de Deus escritas na Bíblia e podemos entender a vontade de Deus se estudarmos a sua palavra. Todavia, se quisermos ter fé para que determinada necessidade seja atendida, devemos permitir que o Senhor fale conosco através da Bíblia. Disse o centurião: dize somente uma palavra. As promessas da Bíblia devem ser renovadas em nossos corações, mediante a revelação do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que podem crer em qualquer palavra, conforme bem entenderem,
e assim apontam para uma passagem qualquer das Escrituras, a esmo. Todavia, a fé na palavra de Deus não funciona dessa maneira. Há várias atitudes para com as promessas de Deus. Há as pessoas que se antecipam, correndo diante da palavra de Deus. Vemos essas pessoas com frequência na igreja. São bons cristãos que cumprem fielmente as suas obrigações e responsabilidades diante de Deus, mas querem estar à frente de Deus. Traçam todos os seus planos e procuram realizar todos os seus projetos. E só depois é que vêm a Deus e lhe pedem que abençoe desta maneira. Essa é a razão por que tantas pessoas cometem falhas em sua vida cristã, no exercício da sua fé. Há também aqueles que recebem a palavra de Deus, mas não obedecem a ela, por causa das suas dúvidas. Depois de orar e receber a palavra de Deus em seu coração, muitas pessoas não crescem espiritualmente por causa da sua falta de fé. Deus não pode operar através de tais pessoas, porque o Senhor precisa de um instrumento que se atreva a lançar-se pela fé na palavra de Deus, que lhe foi revelada. O cristão que não age segundo a palavra que recebeu de Deus não pode ser bem-sucedido na sua vida cristã. Há também as pessoas que agem segundo a palavra de Deus, ao receber uma revelação especial em suas almas, vinda da Bíblia. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé armazenada no coração, que não nos motiva a ação, nada poderá produzir. Trata-se de fé potencial, mas dela nada resulta se o cristão não agir com base nessa fé. As pessoas perguntam: como é que eu devo receber a palavra de Deus? Temos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que gostamos de ler e que nos proporcionam tantas bênçãos. Mas se desejamos receber a fé viva de Deus, não podemos tomar um texto a esmo de qualquer parte da Bíblia e agir segundo o que lemos, esperando que Deus opere segundo o que acabamos de ler. O Espírito Santo de Deus deve apanhar porções da Bíblia e, de modo específico, revelar e inspirar o conteúdo do texto à nossa alma, de tal forma que recebamos uma fé viva. Para que o Espírito Santo haja desta forma, é necessário que os nossos corações estejam preparados. Devemos nos arrepender da nossa desobediência e dos nossos pecados. Portanto, se abrigarmos algum pecado consciente em nosso coração, Deus não ouvirá as nossas orações. Por isso é que eu digo, devemos nos arrepender e clamar pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os nossos pecados e iniquidades. Depois de havermos recebido o perdão dos nossos pecados, se nós sentarmos e ficarmos esperando que Deus nos ministre a sua palavra, Ele não o fará. Você precisa ir a Deus diretamente, em oração e súplica, com um coração fervoroso, e então o Pai Celeste ouvirá a sua súplica. Depois disso, espere no Senhor, até que Ele lhe dê a sua palavra de fé. Diz a Bíblia em Romanos 10,17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo, você pode receber a fé específica em seu coração, sem a qual ninguém pode alcançar milagres em respostas às suas orações. As Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, representam a palavra de Deus. Elas suprem o conhecimento de Deus ao seu coração. Mas a leitura genérica da palavra divina não produzirá fé específica em sua alma. Somente
quando o Espírito Santo vem até você, ele seleciona uma porção das Escrituras e a revela ao seu coração, dando-lhe inspiração de modo específico, como se Deus lhe falasse de modo particular. É que você pode receber a fé que Deus compartilha aos cristãos. A partir daí, você pode esperar milagres. A partir do momento em que você possui a palavra, deve dinamizar-se e agir segundo essa palavra, independentemente das circunstâncias e de como você se sente. Veja a experiência de Pedro em andar sobre as águas, em Mateus 14. Pedro não poderia ter andado sobre as águas sem receber a palavra "vem" dos lábios de Jesus Cristo. Hoje, se tentássemos caminhar por sobre as águas no mar, mediante nossa fé no Senhor Jesus Cristo, jamais o conseguiríamos. Pedro pediu a Cristo que lhe desse a palavra e Jesus a deu. Pedro caminhou literalmente sob a palavra de Jesus Cristo, não sob o conceito de ondas marítimas, pois quando ele começou a pensar nas ondas, em vez da palavra de Cristo, começou a afundar. Diz a Bíblia que quando ele sentiu o forte vento, ficou com medo. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Veja bem, Pedro não caminhou por sobre as águas. Ele, na verdade, caminhou segundo a palavra de Cristo, isto é, pela palavra de Cristo. Assim, quando você receber a palavra específica em sua alma, você pode caminhar segundo essa palavra. Ela traçará um caminho que parte do seu coração até o trono de Deus. Mediante a palavra de Cristo, você receberá tremendas respostas vindas do Senhor para a sua vida. Você crê nisso? Não temos o direito de reclamar o cumprimento das promessas de Deus, se não obedecermos aos seus mandamentos. Se fizermos a nossa parte, o Espírito Santo nos ajudará a receber a palavra de fé vinda de Deus. Quando você receber essa palavra de fé em seu coração, terá a fé específica necessária e verá a resposta de Deus em sua vida. Receba a palavra e, a seguir, haja segundo essa palavra. Fazendo isso, as Escrituras Sagradas se tornarão a fonte das suas bênçãos pessoais para a glória de Deus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o centurião romano falou, nós nesse momento também falamos. Dize-nos uma palavra. E nós estamos aqui juntamente, Pai, com todos aqueles que nos acompanham, esperando que o Espírito Santo de Deus venha falar ao nosso coração e nós possamos agir segundo essa palavra e, em consequência, recebermos a bênção que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Por isso, nesse momento, não fique ansioso, desesperado, achando que para você não tem mais jeito nem mais saída. Mas o Senhor, Ele vai lhe dar a resposta, o escape, tudo aquilo que é necessário para que você possa, independentemente das circunstâncias, viver e desfrutar de tudo aquilo que Ele já preparou para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador esteja contigo. Glória a Deus. Aleluia.